Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sara Braga, professora de Processo Penal aqui da Faculdade Realiza, e eu estarei com você lecionando essa matéria no decorrer do nosso curso. Quero apresentar inicialmente como funcionará as nossas primeiras aulas. Essa primeira aula de hoje, ela é composta por noções introdutórias. Então, primeiro estudaremos a introdução ao processo penal, alguns conceitos básicos fundamentais para que possamos entender o decorrer da matéria. Depois, como o tópico 2, iremos estudar os sistemas processuais penais, muito importante para que a gente também compreenda de maneira melhor o processo penal. E depois ainda ficaremos com princípios. Tudo isso formará o nosso bloco de noções introdutórias. Tudo bem? Bom, de início eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas introduções muito importantes para que a gente entenda o processo penal. Bom, quando o Estado, por intermédio do Poder Legislativo, elabora suas leis, surge para ele, para o Estado, o direito de punir quem desrespeita as suas leis, quem pratica infração penal. E para o particular, surge então o dever de respeitar as leis, de se abster de praticar a infração penal. Então vem aqui comigo. O Estado, titular do direito de punir, e ele é o único titular do direito de punir, ou seja, a vítima de um crime não tem direito de punir, não tem, sob pena de inclusive incorrer em crimes. Então lembrem-se, o Estado ele é o único titular do direito de punir, é ele quem vai poder punir quem desrespeitou as suas leis. E o particular tem o dever de respeitar a lei penal. Ele tem o dever de se abster de praticar aquele ato ilícito, aquele fato criminoso que está previsto lá no Código Penal. Então, o Estado, pessoal, além de ser o titular do direito de punir, a gente tem que lembrar também, que é muito importante, é ele quem irá ser o responsável pela segurança pública da sociedade. Então, além de ele ter o direito de punir aquele que desrespeitou as leis penais, ele ainda tem a obrigação, o dever de proporcionar a segurança pública, a paz social. Além disso, o particular, além dele ter que respeitar a lei penal, o que ele tem que fazer? O particular, a gente tem que lembrar que mesmo que ele pratique a infração penal, ele é detentor de direitos. Ele é um indivíduo que merece ter os seus direitos fundamentais que tão caros custaram para que consigamos chegar a esse ponto de ter garantias reconhecidas por um Estado democrático de direito, através principalmente da nossa Constituição Federal da República de 88, conhecida como a nossa Constituição Cidadã, né, por ter um amplo rol de direitos previstos ali a quem está sendo investigado por um crime. O particular, embora ele tenha que respeitar a lei penal, embora ele tenha que se abster a praticar uma infração penal, ele precisa também ter respeitado os seus direitos fundamentais. Então percebam aqui comigo que existe um conflito muito grande entre essas duas figuras importantes que eu trouxe aqui para você. O Estado e o particular em confronto. Porque uma vez que o Estado ele tem o direito de punir, como eu havia já dito a você. O particular ele tem a obrigação de respeitar a lei penal. Porém, ele também tem direitos fundamentais que precisam ser respeitados. Então consiga enxergar que existe um conflito muito grande entre essas duas questões, porque o Estado precisa garantir a segurança pública, ele é o titular do direito de punir, e completamente diferente, nós encontramos o particular, que ele precisa respeitar a lei penal, ele tem que se abster de praticar uma infração penal, praticar crimes. Porém, ele também é detentor de direitos, ele precisa ver com que os seus direitos e garantias fundamentais relacionados à sua liberdade fundamental seja respeitada. Então é por isso que surge a importante função do processo penal, que é como se fosse um instrumento do qual se vale o Estado para aplicar as sanções penais. Sem um processo penal, isso aqui não seria possível acontecer. A punição não seria possível. Por exemplo, mesmo que o particular, aquele que cometeu um crime,
ele diga ao Estado, olha, eu não quero passar por um processo, me aplique logo essa pena, eu sou o culpado, eu estou aqui reconhecendo a minha culpabilidade, eu estou confessando a autoria do crime. Mesmo assim, o Estado não pode punir. Sabe por quê? Não existe processo sem pena. Não existe. Vejam aqui comigo. Não há processo sem pena. Isso aqui é o fundamento de existir do processo penal. O processo penal existe com base nisso, com base no fato de não ser possível a aplicação de uma sanção penal sem um processo. É exatamente a existência de um processo penal fundado em garantias fundamentais, fundado em direitos fundamentais ali do indivíduo, que vai diferenciar um Estado de índole totalitária de um regime democrático. Então é justamente isso, vejam aqui, é justamente isso que diferencia a democracia da ditadura. É a existência de um processo penal onde se veja respeitado as garantias fundamentais do cidadão, de todo e qualquer indivíduo. Devemos lembrar sempre que o que está sendo em jogo aqui, o que está sendo discutido é a liberdade individual, é o direito de ir e vir, um direito muito caro, um direito que custou muito caro para ser conquistado e adquirido por nós. Então, uma vez que está em jogo um direito fundamental, é preciso que haja um processo legal, é preciso que haja um processo legítimo. Então, não é qualquer processo que o Estado pode se legitimar para poder aplicar essa sanção. Então, nós chegamos à conclusão de que, primeiro, o Estado é o único titular do direito de punir. Segundo, a partir do momento que ele elabora, através do Poder Legislativo, suas leis penais, o particular passa a ter a obrigação de respeitar a lei penal. Respeitar o que está ali previsto na lei penal. Ou seja, se abster de praticar as infrações penais. E, além disso, também chegamos à conclusão de que não apenas sem processo, E mais, por fim, nós ainda lembramos, nós ainda temos que ter sempre em mente que esse processo não pode ser qualquer processo. Deve ser um processo legal, legítimo, onde sejam assegurados todas as garantias e direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão. Então, você a partir desse momento, você já consegue identificar a importância do processo penal, a importância desse processo para o nosso ordenamento jurídico, para uma sociedade democrática. É extremamente importante que exista um processo penal legítimo, reconhecido, válido, porque é a partir dele, é a partir do processo penal, esse instrumento de validade, que irá fazer com que o Estado aplique as penas de maneira legítima, de maneira legal. A partir disso, eu já gostaria de estudar com você, vem aqui comigo, sistemas processuais penais. Esse assunto ganha ainda mais força, quando nós lembramos da vigência, deixa eu tentar colocar aqui, da Lei 13.964 de 2019, que trouxe para nós várias mudanças no processo penal e em demais legislações penais extravagantes, mas o que importa, o que interessa para nós aqui agora, nessa aula, diz respeito ao sistema processual penal. Então, daqui a pouco, nós veremos que essa lei trouxe uma característica muito fundamental aqui para o processo penal. Mas, enfim, guardem essa dica que eu já dei para vocês em relação a essa lei, que vale a pena estudá-la, mas guarde ela. Daqui a pouco nós iremos falar um pouco melhor dela. Bom, os sistemas processuais penais nada mais é do que princípios que informam o processo penal. E é de acordo com esses princípios adotados que nós teremos modelos diferentes. Ele vai poder ser inquisitivo, acusatório ou ainda misto. Dependendo do que o Estado adota, dependendo do que aquele Estado adota como tipo de processo penal, como já diz o nosso grande processualista penal, Tourinho Filho, autor de diversas obras, ele de maneira muito sucinta, ele explica o que é sistema processual penal. Nada mais é do que tipo de processo penal. Então, a depender do tipo de processo penal que o Estado adota no seu ordenamento jurídico, ele vai ser inquisitivo, acusatório ou misto. Além de tudo, eu coloquei essa informação aqui para vocês,
o modelo de processo penal adotado por um Estado coincide com a sua própria Constituição. Isso quer dizer que quando nós falamos em uma Constituição de índole totalitária, vocês verão que a adoção, com certeza, desse Estado será pelo modelo inquisitivo. Quando nós falamos em uma Constituição cidadã, uma Constituição onde prevê a presunção de inocência, outros direitos fundamentais de todo e qualquer indivíduo que está sendo investigado, com certeza o modelo adotado é o acusatório. Então, o modelo de processo penal adotado por um Estado vai coincidir com a carta que rege todo aquele Estado, que é a Constituição, né? A carta magna, a carta superior daquele Estado. Vamos estudar então aqui cada modelo, cada sistema processual penal de maneira individual. Primeiro sistema que a doutrina aponta é o sistema inquisitorial. Esse sistema, caro aluno, ele é muito marcado por alguns pontos principais e eu trouxe aqui os principais marcadores desse sistema, as principais características desse sistema. Quais são? Primeira delas e talvez a primordial, a figura única de uma pessoa que acusa, defende e julga. Então, uma única pessoa, uma única figura irá acumular as três funções. Ele irá acusar, ele irá defender e ele ainda irá julgar. Uma única pessoa, conhecida aqui, chamada aqui como juiz inquisidor ou ainda juiz acusador. Esse juiz, vejam aqui comigo, ele acumula as funções de acusar, defender e julgar. Ele é o responsável por fazer tudo isso no processo. Então, da mesma forma que ele acusa o indivíduo, ele vai fazer a defesa, ele irá julgar. Perceba que nós já conseguimos concluir a partir disso que não há imparcialidade. A imparcialidade, nesse caso, está completamente ferida, completamente destruída. Não tem como falar em juiz imparcial, não tem como nós trabalharmos aqui com o princípio da imparcialidade do juiz, sabendo que ele tem contato com a acusação, é ele que acusa, é ele que defende. Não tem como nós trabalharmos aqui com a questão de imparcialidade do juiz, não tem como imaginarmos a figura de um juiz neutro nesse caso. Então, é comprometedora a imparcialidade dele. Esse sistema, caro aluno, sistema inquisitorial, ele é típico de países autoritários, estados autoritários, de índole ditatorial. Então, ele jamais ele é adotado por países democráticos, como, por exemplo, o Brasil. Inclusive, ele jamais foi adotado por nosso sistema. Jamais. Bom, vejam aqui ainda que o acusado, aqui dentro desse modelo processual, ele é um mero objeto de direito, do processo. Mero objeto do processo. Nós não trabalhamos aqui como se ele fosse um sujeito de direitos. Não, nós não falamos em sujeito de direitos. Ele é um mero objeto do processo. Ele está sendo ali investigado. Então, a partir disso, pelo simples fato de ele não ser detentor de direitos nenhum, vigora o princípio da verdade material. Vejam aqui, princípio da verdade real ou ainda princípio da verdade material. O que diz esse princípio? Esse princípio nos diz que tudo é válido para se chegar à verdade dos fatos. Aqui se busca a verdade absoluta do que aconteceu. O Estado ele vai tão profundo para descobrir o que aconteceu no momento daquele crime que tudo é válido, tudo é permitido. Por exemplo, uma tortura como meio para se alcançar uma confissão do crime. Tudo é possível para que se chegue à verdade dos fatos. Então o acusado, ele era de uma maneira considerada objeto. Ele não tinha direitos de nada, ele não possuía direitos de nada. Ele era simplesmente um objeto, ele era tratado pelo Estado como um objeto. Isso é muito forte, isso é muito forte. Além disso, então vamos revisar aqui, sistema inquisitorial. Não existe partes, uma única pessoa, chamada de juiz inquisidor, vai acusar, defender e julgar. Segunda característica primordial, o juiz ele é o gestor da prova, então ele tem ampla iniciativa probatória. Como não existe partes, é ele mesmo que vai atrás da prova, é ele que busca
as provas ali contra e, ao mesmo tempo, a favor do acusado. Percebam como isso é contraditório. Além de tudo, nesse sistema, quando nós trabalhamos com o sistema inquisitorial, não há espaço para o contraditório e para a ampla defesa. Percebam que, pelo simples fato de não existir partes estrito sensu, não existirem partes distintas dentro desse sistema, não há como falar em contraditório, não há como falar em ampla defesa. Então, é um sistema típico, como eu já mencionei, é um sistema típico de países autoritários, países que adotam um regime ditatorial como modelo de governo. Vamos lá, vem aqui comigo. Próximo sistema que eu também preciso trabalhar com vocês, que a doutrina nos mostra, que a doutrina nos ensina, é o sistema acusatório. Bom, esse sistema importantíssimo, né? Uma vez que é o sistema adotado pelo Brasil desde 1988 pela nossa Constituição Federal, ele está previsto no artigo 129, inciso 1, da nossa Carta Magna de 88. De fato, quando a Constituição Federal, né, o Constituinte originário, ele deixou claro que a titularidade do Ministério Público para iniciar a ação penal é privativa, né? Ele é o titular da ação penal e de maneira exclusiva. Ele deixou claro a sua preferência por um princípio acusatório, por um modelo acusatório de sistema processual penal. Porém, cara aluno, essa questão ela era muito contraditória quando nós analisávamos as disposições constitucionais e quando nós olhávamos os artigos previstos no nosso Código de Processo Penal. Sabe por quê? Embora a Constituição Federal previa uma série de direitos que iam a favor do princípio acusatório, que é esse sistema aqui estudado por nós nesse momento, ao mesmo tempo que ela previa isso tudo, né, o sistema acusatório como o sistema adotado pelo Brasil, diferentemente, o Código de Processo Penal, não. No Código de Processo Penal, nós, ao estudar os dispositivos ali previstos, tínhamos muita dificuldade, né? Nós intérpretes, nós operadores do direito, tínhamos muita dificuldade, porque tudo que a gente lia ali, a gente tinha que ler à luz da Constituição Federal. Só que a gente tinha que sempre lembrar que ele é um código muito antigo, né? Ele é de 1941, ele entrou em vigor apenas em 1942. Então, por ele ser um processo muito antigo, mesmo que ele tenha passado por várias mudanças, ele teve inspiração no modelo fascista francês. Então, assim, vejam que isso é muito contraditório com o sistema previsto pela Constituição Federal. Só que isso ganhou muita força agora com as alterações trazidas pelo pacote anticrime. A lei, vejam aqui, a Lei 13.964, que proporcionou mudanças substanciais no nosso Código de Processo Penal, em especial a adoção de maneira expressa agora, também pelo Código de Processo Penal, lá no artigo 3º-A do nosso Código de Processo Penal. Então, além de a Constituição Federal prever, desde 1988, a adoção do sistema acusatório, agora o Código de Processo Penal também, em decorrência de todas essas alterações proporcionadas pela lei anticrime. Isso é fundamental? Demais! Isso vai ser cobrado em prova? Com certeza. Os examinadores devem estar aí coçando os dedos para poder aplicar logo questões relacionadas a isso, porque era um assunto um pouco deixado de lado, né? Por ser um pouco antigo, ficava só na teoria. Com a implementação de maneira expressa do sistema acusatório, agora também no nosso Código de Processo Penal, isso ganha uma outra força, isso ganha uma outra importância aqui para nós. Então fiquem atentos agora com o sistema acusatório. Isso é mais uma razão para você estudá-lo, isso é mais um motivo para você estudá-lo, uma vez que ele tenha ganhado muita força em razão da edição desse pacote anticrime. Pois bem, venham aqui comigo. Características principais do sistema processual penal acusatório que você precisa sempre lembrar. Existe aqui, cara aluno, diferenças entre as funções de defender, acusar e julgar. O que antes acontecia lá no sistema inquisitorial, que uma única pessoa
representado pela figura do juiz inquisidor, fazia, aqui agora, não. Aqui agora são partes diversas, partes distintas. Então, uma pessoa vai acusar, a outra pessoa vai defender, e acima dessas duas partes existe um juiz equidistante, um juiz imparcial, que não tem contato com nada que está sendo ali produzido pelas partes. E isso faz com que a sua imparcialidade, olha aqui, não seja violada. Vejam aqui, vigora o princípio da imparcialidade, ele consegue se manter neutro ao analisar esses dois casos, ao analisar acusação e defesa, ele não tem contato com acusação e defesa. Além disso, um ponto muito marcante desse sistema acusatório é a gestão da prova. Lembre-se que quando estávamos falando sobre o sistema inquisitório, ou ainda inquisitivo, eu disse a você que um dos pontos principais, marcantes do sistema inquisitivo é a gestão da prova nas mãos do juiz. O juiz ele tinha ampla iniciativa probatória. Aqui no sistema acusatório, não. Aqui ele não é o gestor da prova. Ele sempre se mantém ali, inerte. Ele está ali como um garante das regras. Quem irá produzir essas provas é a acusação e a defesa. Além disso, vem aqui comigo, vigora ainda o princípio da busca da verdade, superando aquele dogma antigo do princípio da verdade real, verdade absoluta, que também foi estudado, abordado ali no sistema inquisitivo. O princípio da busca da verdade, diferente da verdade real, que busca? A verdade. Nós vamos lutar por essa verdade. Porém, serão respeitadas todas as garantias do indivíduo que está sendo investigado. Ele não é mais um objeto do processo. Ele passa aqui no sistema acusatório a ser um sujeito de direitos. Ele é um sujeito de direitos. Então, em razão disso, deve ser respeitado todas as suas garantias, as suas liberdades fundamentais, liberdades individuais previstas na Constituição Federal e ainda nos tratados internacionais de direitos humanos, que o Brasil faz parte. Então, em razão disso, de vigorar o princípio da busca da verdade, tortura jamais é permitido. Provas ilícitas jamais são admitidas no processo, jamais. Justamente por não ser o caso de buscar a verdade a qualquer custo. Não é assim. Não iremos buscar a verdade de maneira absoluta. Nós sabemos que o ideal é alcançar essa verdade, mas ela é inatingível, Então lembre-se, o princípio da busca da verdade, que supera essa ideia de verdade absoluta, busca pela verdade absoluta, onde era previsto tortura como meio para alcançar uma confissão, aqui não há mais espaço para isso. Aqui nós não falamos mais disso. Irá sim produzir provas para tentar chegar à verdade dos fatos, mas de maneira razoável, de maneira proporcional. Além disso, outro princípio muito legal e muito importante que nós estudamos aqui, que existe aqui dentro do sistema acusatório, vejam aqui comigo, é o princípio da presunção de inocência. Princípio da presunção de inocência. Nas próximas aulas nós iremos estudar melhor todos os princípios em espécie, mas de início eu quero dizer a você que o princípio da presunção de inocência garante ao investigado que ele não será considerado culpado enquanto não existir contra ele uma sentença definitiva, uma sentença com trânsito em julgado. Então, por essa razão que ele tem o direito de permanecer solto no decorrer do processo. Isso é típico do sistema acusatório, isso é típico de um modelo acusatório. Além disso, como aqui existe partes distintas, vejam, como aqui nós falamos em partes diversas, né? O juiz imparcial vai julgar, a defesa irá apresentar a defesa técnica e a acusação representada pelo Ministério Público irá formalizar a acusação por meio de uma peça acusatória, que é a denúncia. Isso aqui, pessoal, essa relação de partes diferentes num processo, é possível falarmos agora em contraditório. É possível falar agora em contraditório. O que seria o princípio do contraditório aqui para nós dentro do sistema acusatório? Lembrando que também estudaremos ele daqui a pouco, né, nas próximas aulas. O princípio acusatório,
princípio do contraditório, o que representa aqui no sistema acusatório para nós? É a oportunidade que as partes terão de contraditar, de contrariar, de desmentir o que uma está produzindo. Então, lá no sistema inquisitivo, nós não falávamos disso, não existia contraditório, porque nós não falávamos em partes, lembra? É apenas um único juiz que irá acumular as funções. Então, por não existir partes, não tinha como contraditar uma e outra, não existia essa questão. Aqui, como nós falamos em partes distintas num processo, vigora o princípio do contraditório, que é a oportunidade que cada parte terá de contraditar, de contrariar o que foi produzida pela outra. Por fim, o último sistema que a doutrina aponta como existente é o sistema misto. Vejam aqui, é o sistema misto, também conhecido como sistema francês. Sabe por que ele também é conhecido como sistema francês? Ele tem raízes na Revolução Francesa. Ele surgiu com o Código Francês de 1808. Embora esse código seja antigo para nós, saiba que esse modelo, ele é um modelo novo, ele é um modelo recente. Em razão de os outros sistemas que foram estudados serem mais antigos ainda, Alguns examinadores, alguns doutrinadores, então talvez você leia essa outra expressão, por isso que eu trouxe aqui para você, considera esse princípio, concede a esse sistema a nomenclatura de acusatório formal. Então, ele pode ser conhecido como sistema misto, ele também pode ser nomeado como sistema francês e também pode ser conhecido como sistema acusatório formal. Essas são as três nomenclaturas. Ambas representam o mesmo sistema, querem dizer a mesma coisa, mas é bom que você saiba que existem essas diferentes nomenclaturas para que você não seja pego de surpresa no momento de uma prova futura que você venha a fazer. Bom, pontos marcantes, olhem aqui comigo, pontos marcantes aqui desse sistema. Ele é marcado por duas fases distintas, como o próprio nome já diz, nos diz, misto. Ele quer dizer nada mais do que a união dos dois sistemas processuais estudados anteriormente. Então, ele é marcado por duas fases completamente distintas. A primeira fase, de índole inquisitorial. Da mesma forma que estudamos no sistema inquisitorial, é aplicado nessa primeira fase, marcada por uma investigação preliminar. Então, nós falamos aqui em uma fase secreta, escrita, onde não vigora princípios da presunção de inocência, por exemplo, porque não há acusação. Além disso, nessa primeira fase não existe partes, né? Então não há espaço para a ampla defesa. É marcada pelo inquérito policial, só para ficar mais claro para você. E além disso, também existe uma segunda fase, que é a fase de índole acusatória, de caráter acusatório, marcado pela existência de partes distintas. Então, essa segunda fase, ela é marcada por acusação, né? Um órgão acusatório formaliza uma acusação, depois é feita uma defesa e, por fim, existe um juiz, típico do que foi estudado por nós aqui, lá no sistema acusatório. Bom, o que eu gostaria a mais de falar sobre esse sistema? Quando o nosso Código de Processo Penal entrou em vigor, né, lá em 1942, dia 1º de janeiro de 1942, o que era discutido? Que a preferência do legislador teria sido pelo sistema misto, que a adoção do Brasil seria pelo modelo misto, né, esse que acabamos de estudar. Era isso que prevalecia, justamente porque nós temos até hoje fases muito diferentes, né? O inquérito policial, marcando ali a primeira fase, né? Uma fase administrativa, de índole inquisitorial, onde não vigora o princípio do contraditório e da ampla defesa, e uma segunda fase, marcada pela ação penal, o processo em si, onde existem partes, onde há espaço para contraditório e ampla defesa. Então, os doutrinadores, eles tinham essa concepção majoritária, que o Código de Processo Penal havia adotado o sistema misto como modelo processual penal. Só que aí, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, qualquer dúvida existente até então caiu por terra, porque ela adotou de maneira expressa, como nós vimos, o sistema acusatório como modelo vigente no nosso ordenamento. E agora, né, com as mudanças trazidas pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, também não há mais conversa. Agora também é adotado expressamente pelo nosso Código de Processo Penal.
Eu fico por aqui, me despeço de vocês. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com nós através dos canais que você tem disponível. E na próxima aula nós estudaremos princípios, então não perca a próxima aula. Até mais!